Boa noite! Entra no ar a voz do Evangelho. Nesta noite eu quero meditar Mateus, capítulo de número 26, o versículo 73. Tem por título o homem que foi denunciado pela sua fala. O homem que foi denunciado pela sua fala. Então meditamos. Versículo 73 de Mateus, capítulo 26. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. Esse contexto, ele fala quando Jesus estava a caminho do tribunal judaico. O tribunal judaico, ele resolvia as questões religiosas dos judeus. E não era o tribunal romano, era o tribunal judaico. Esses tribunais, eles estavam espalhados em várias regiões ali da Judéia, né? E da parte norte e da parte sul. Então, ali havia vários tribunais dos judeus para resolver causa deles. E desta feita, Jesus estava ali naquele tribunal para ser julgado. Mas só que dos discípulos, Pedro foi o único que seguiu a Jesus. Ele ali penetrou, ele entrou, ele conseguiu dar acesso ao pátio e sentou-se ali do lado de fora, conversando aqui, conversando acolá, né? E esquentando ali no fogo, e de longe ele estava assistindo todo o cenário, todo o movimento que estava acontecendo com Jesus. Eu estava analisando esse contexto, a fala que denunciou Pedro, né? A sua fala. Porque a fala, a expressão, a palavra, a voz o denunciou. Porque Pedro, ele conviveu com Jesus. Ele andou com Jesus. Esteve com Jesus. E Pedro era da Galileia, como alguns discípulos eram da Galileia. E a fala que fala aqui é o dialeto. A expressão do dialeto regional, é isso? E do sotaque. Assim como o Brasil tem várias regiões, né? O carioca tem o seu sotaque, né? O mineiro tem o seu sotaque, o nordestino tem o seu sotaque, o sulista, o paulista. Mas Pedro também tinha o seu sotaque, o seu dialeto. E às vezes nós condenamos a Pedro, né? Porque ele negou a Jesus, né? E depois também, aqui no versículo 41, ele tirou da espada e cortou
a orelha do soldado. Eu quero aqui abrir um parênteses, que o soldado aqui era os guardião do templo, viu? Era os guardião do templo. Não eram os soldados romanos, não. Eles eram guardião do templo. Eles eram pagos, né, para a segurança ali do templo. Esta é a verdade. Né? Eles eram o soldado aqui, o guardião que Pedro decepou com a espada, ele era um dos guardião, segurança do sacerdote. A respeito da espada, Jesus mandou que Pedro aguardasse a bainha. Não mandou Pedro jogar lá fora, não. Até hoje a gente não sabe para onde foi a espada de Pedro. O certo é que Pedro, ele seguiu a Jesus. Ele conseguiu a penetrar no pátio. E às vezes nós julgamos ele, um Pedro áspero, um Pedro grosso, um Pedro nervoso. Mas Pedro, ele não deixou Jesus sozinho. Mesmo Jesus ali com aquele processo de julgamento, Pedro estava de longe observando o desenrolar do processo, do acontecimento. É por isso que Pedro aqui, ele foi reconhecido pelo seu dialeto, pelo seu sotaque, porque ele conviveu com Jesus, ele esteve com Jesus, ele participou com Jesus. Então, aqui diz, né? Quando ele foi reconhecido por uma pessoa, ele disse assim: não conheço tal homem. Esse foi o maior pecado de Pedro. Esteve com Jesus, andou com Jesus, e quando fizeram a pergunta a ele, ele disse: não conheço tal homem. Ele quis dizer assim: nem sei quem é, não sei de onde procede. Sabe, muitas das vezes a gente tem os favor, os benefícios do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, na minha vida, na tua vida. E muitas das vezes nós, por algum motivo, nós não reconhecemos a sua soberania em nossa vida. Foi o que aconteceu com Pedro. E vai dizendo, né? Que logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Olha, quando nós abraçamos a Jesus Cristo, claro, não fisicamente, mas no espírito, no nosso ser, na nossa alma, quando nós abraçamos o Senhor na nossa vida, nós estamos tendo Ele como um Senhor que vai sempre
estar conosco. É esta a verdade. Não podemos de maneira nenhuma servir o Senhor de longe. Não. Servir a causa do Senhor de longe. É o que Pedro fez aqui. Mesmo de longe, mesmo esquentando ali a fogueira, ele estava aquecido ali. A fogueira estava aquecendo as pessoas, mas Pedro também estava no meio da fogueira. Mas só que ele vacilou, ele errou, ele rejeitou, ele disse que não conheceu o Senhor. Mas a pessoa disse: olha, tu és um dos tais. A tua fala, a tua voz, a tua palavra te condena, te denuncia. Então eu quero dizer, você do outro lado, mesmo que você esteja longe da presença de Deus, não é longe da presença de religião, de denominação, nada disso. Quando fala longe da presença, é longe da presença do Espírito do Senhor. Mesmo que você esteja longe, mesmo que eu estejamos longe, alguém vai falar assim: olha, você é um dos tais. Eu não sei se você está fora da presença do Espírito de Deus, do Senhor, mas alguém, por onde você passar, aonde você entrar, aonde você estiver, aonde você colocar a planta dos seus pés, o seu testemunho vai falar mais alto. Foi o que aconteceu com Pedro. Não adiantou Pedro esconder, se esquivar aqui, ir para o canto e para outro canto. A pessoa disse: tu és um dos tais. Tu esteve com ele, tu andou com ele, tu comeu com ele, tu bebeu com ele, tu caminhou com ele, e agora tu está aqui. Então tu és um dos tais. A tua fala te condena. A tua voz te denuncia, a tua palavra te denuncia. Então, que nesta noite, que você possa saber se você está longe da presença de Deus, longe da presença de Deus. Não é de religião, não é de denominações, mas longe da presença de Deus, longe da presença do Senhor Jesus. Saiba que o teu procedimento, que o teu testemunho ainda continua falando às pessoas. Amém? Foi o que aconteceu com Pedro. Por muito que Pedro o negou Jesus, disse que não o conhecia, como se fosse: olha, não conheço tal homem, nunca vi, nunca sei por onde ele passou, onde ele esteve, o que vai fazer. Mas Pedro foi conhecido por causa do seu dialeto, por causa do seu sotaque. Pedro era galileu. Amém? Por onde você for, seja no Nordeste, seja no Sul, no Centro-Oeste, no Centro-Oeste, Minas Gerais, São Paulo, Nordeste, Norte, a tua fala de cristão vai denunciar, a tua voz vai denunciar, o teu procedimento vai denunciar. Todos vão ver que você é um cristão, não crente, não religioso,
Amém? Que Deus, pois, te abençoa nessa quinta-feira. Fica conosco, porque esse é um canal de bênção. Que Deus, pois, nesta noite te abençoa. Não sejamos Pedro, mas sejamos servos do Senhor. Que por onde nós passarmos, seja no nosso bairro, seja na nossa cidade, seja até no estrangeiro, que possamos dar o bom testemunho do Senhor Jesus Cristo. Amém?